Vamos lá então para o nosso terceiro exemplo de exercício. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a preposição relativa do ponto, né, à circunferência, né, em relação à circunferência. Então, olha lá, considere a circunferência de equação geral. A gente tem a equação geral da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos, mais 4x menos 2y menos 5 igual a zero, tá? Equação geral. Determinar a posição relativa dos seguintes pontos. Aí eu tenho ponto B, ponto C e ponto D. Bom, o que nós falamos, né, anteriormente? Que depende da distância que esses pontos estão do centro, né? Mas como a gente está aqui, se a gente tivesse o centro e o raio, ela escrita na equação reduzida, ficaria mais fácil essa identificação. O que a gente vai fazer aqui nesse caso? Nesse caso, eu tenho a equação geral e tenho os pontos. O jeito mais direto da gente resolver isso é o seguinte: a gente reescreve essa equação geral aqui como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 2y igual a 5, tá? E aí a gente vai substituir esses valores de x e y aqui e vai fazer o teste para ver quanto que ele dá, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado. Quem é o x? É 1, né? Mais o y ao quadrado, mais 4x menos 2y. Opa! Deixa eu tirar aqui. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 1. No lugar do y, aqui eu vou colocar o 2. Aqui era 4x e aqui era menos 2y. Vamos ver quanto que dá isso. Aqui vai dar 1, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4, menos 2 vezes 2, menos 4. Quanto que vai dar isso aqui, ó? 1 mais 4, 5. Não deu exatamente igual o 5 aqui da reescrita da minha equação? Então, quer dizer que esse ponto aqui, B, é um ponto pertencente à circunferência. Tá? O B é um ponto pertencente à circunferência. Se eu for lá no GeoGebra e testar isso, a minha circunferência está aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 2y igual a 5. Essa circunferência aqui. O meu ponto B é o ponto 1, 2. Se eu marcar aqui o ponto 1, 2, ó, ele é um ponto pertencente à circunferência. Tá? Então, o que eu fiz? Eu reescrevi a equação geral, deixando o meu termo independente aqui, ó, né, isolado aqui, depois do sinal. Né? Ela não está mais igual a 5, ela está igual ao termo independente. E substituir os meus valores de x e de y do ponto. Tá? Substituir o x valendo 1 e o y valendo 2. Fiz a substituição, fiz o cálculo, deu exatamente 5. Então, o meu ponto é pertencente. Tá? Se eu testar o outro ponto lá, vou testar agora o ponto C para a gente ver o que acontece, tá? Então, eu vou apagar aqui, onde eu tinha colocado os dados do meu ponto B e vou colocar os do meu ponto C para a gente fazer o cálculo aqui, ver o que acontece. Lembrando, então, a primeira coisa que eu fiz foi reescrever a minha equação da circunferência fazendo assim, tá? Então, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado, 4 vezes o x, menos 2 vezes o y, tá? Nesse caso aqui agora, o meu x vale menos 4 e o meu y vale 2. Então, aqui é menos 4, y ao quadrado aqui, né? 2. Aqui é menos 4 e aqui é 2. Menos 4 ao quadrado dá 16. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes menos 4 dá menos 16. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, ó, cancelou aqui, ó, deu 0.
0 não é menor do que 5? Zero é... Por que eu estou comparando com 5? Por causa desse 5 aqui. Ó. Eu fiz essa conta substituindo com os valores de x e de y do meu ponto. Tá? Deu 0. Vou comparar aqui com o resultado, né, da minha circunferência. 0 é menor do que 5. Então, C é um ponto interior. Tá? A circunferência. Vamos checar lá? O C é o ponto menos 2, 4. Menos 4, 2. O ponto menos 4, 2 aqui é interno à circunferência. Tá bom? Fazendo a mesma coisa com esse outro ponto. Se eu apagar aqui. Apagando aqui o que eu fiz com os dados do ponto C, para a gente poder fazer agora com o ponto D. Quem é agora? Quem são? O x é o menos 2 e o y é menos 3. Então, menos 2, menos 3, menos 2, substituindo, né? Então, vai ficar menos 2 ao quadrado dá 4, menos 3 ao quadrado dá 9, 4 vezes menos 2, menos 8, menos 2 vezes menos 3, mais 6. Tá bom? Então, aqui vai dar... Aqui dá 13, né? 13 menos 8 dá 5. 5 mais 6 dá 11. 11 é maior do que 5. Então, D é um ponto externo à circunferência. Tá? Se eu for lá no GeoGebra, o ponto menos 2, menos 3, ó, ele é um ponto que está aqui fora. Tá? Retomando, então, o que a gente fez nesse exercício? Eu tinha uma circunferência escrita na equação geral, tá? E eu queria saber a posição relativa de 3 pontos. O que eu fiz? Eu reescrevi a equação geral, tá? Isolando o termo independente aqui. Então, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 2y igual a 5. O que eu tenho? A circunferência são os pares x, y que satisfazem essa equação. Na hora que eu substituo o x, substituo o y, dá exatamente 5. Que foi o que aconteceu com o ponto B. Na hora que eu substituí o x valendo 1 e o y valendo 2, aqui, o resultado deu exatamente 5. Por isso que o ponto B é um ponto pertencente, tá? Quando eu fiz o ponto C, que eu substituí o x valendo menos 4 e o y valendo 2, deu um número menor do que 5, tá? Se deu um número menor do que 5, ele é um ponto interno. Aqui a gente viu que o ponto C é um ponto interno, tá? Porque substituindo os valores das coordenadas x e y deu um valor menor do que o 5. E no ponto D, eu substituí, deu 11, que é maior do que 5, tá? Lembrando que o 5 é esse 5 da questão aqui, que estava lá na equação geral, tá? Essa circunferência que a gente está comparando. Se deu maior do que esse 5, então o ponto D é um ponto externo e está aqui no GeoGebra para mostrar para vocês, tá bom? Esse é um dispositivo prático quando a gente tem uma equação geral da circunferência e a gente quer identificar as posições relativas a esses pontos, tá? A circunferência. Até mais, pessoal!